Olá, pessoas do meu coração. Hoje a gente tá aqui pra parte 2 do Tour pela Estante, então se você não assistiu a parte um, eu vou deixar linkada nos cards pra você poder ir lá assistir. Hoje a gente vai falar da minha prateleira bonita, né, que é a minha prateleira de cenário, da minha estante vertical que fica ali naquele cantinho, e de uma outra parte, que é por onde vou começar, que é um pouco esquecida aqui, e eu estou lembrando dela exatamente porque eu acabei de ler hoje um dos livros que ficam ali. Então, vamos começar por lá. Bem aqui nesse cantinho é onde estão a maioria dos meus quadrinhos, então eu vou mostrar rapidamente pra vocês. Primeiro a gente tem isso daqui, que é um pop-it. Ok, voltamos. Então aqui a gente tem a minha coleção de Sakura Card Captors, apenas a primeira temporada. Isso daqui, gente, é assim, é difícil de tirar as coisas daqui, porque elas são seguradas por esses dois negocinhos, né? O meu cofrinho e essa florzinha. Então, pra eu tirar as coisas daqui e elas não desabarem, é um pouquinho complicado, mas vamos lá, vamos tentar. Então, eu vou tirar só o primeiro pra vocês verem. Sim, as edições, né, de Sakura. E isso daqui é uma coisa engraçada, porque esses mangás, né, antes eles pegavam sol diretamente. Então, só que só aqui tinha uma coisa pra segurar, né? E aqui pegava sol de fato. Então, ele só tá desbotado daqui pra cima. E é isso, porque esse era o lado que ficava, né, pro sol. Aqui, se vocês repararem a lombada, também daqui pra baixo, ela não tá desbotada, só daqui pra cima. E vocês vão reparar que o 5 e o 9, que são mais clarinhos, também é por causa disso, é desbotamento por causa do sol, porque eles são mais antigos, né? Então eles estão aqui expostos ao sol há mais tempo. E eu já li todos os meus Sakuras há muito tempo, inclusive estou pensando em reler. Mas eu tenho alguns quadrinhos novos, então depois que eu ler esses quadrinhos novos eu releio os meus Sakura. Então estão aqui do 1 até o 12, que é a primeira temporada, podemos dizer assim, né? Aqui no meio, pequenininho, uma coisa nova e recente, que é uma versão em mangá de Alice no País das Maravilhas. Uma amiga minha tava fazendo uma limpa na estante e aí ela perguntou se eu e outra amiga queríamos alguns dos títulos que ela tava tirando. E óbvio que eu quis esse mangá de Alice e eu tô bem animada pra ler. Ele é lindo, simplesmente é lindo. E ela mandou isso daqui e ela falou, achei que você ia querer. Aí eu já tenho duas versões diferentes de Alice no País das Maravilhas. A não ser que essa seja em quadrinho. Ela é quadrinho, então é isso, eu quero. Aqui a gente tem também os meus 4 Lore Olympus. Eu não sei se o quinto já saiu no Brasil, mas o quarto foi exatamente o que eu acabei de ler hoje. Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui pra vocês. Por favor, não caiam coisas. Acabou de cair umas flores, inclusive, daqui de dentro. Que eu não sei de quando, de onde, de que momento da história da humanidade. São essas florzinhas. Mas, tá, sei sim. Sei sim, acabei de reconhecê-las. Então a gente tem aqui o meu Lore Olympus, os 4. Eu já li os 4. E eu quero muito continuar lendo os 5. Eu peguei essa série de quadrinhos exatamente porque eu gosto muito de coisas de mitologia grega e eu achei o estilo bonito. Então temos aqui os 4 Lore Olympus, né, belíssimos. E por último a gente tem Atelier of Witch-Hat, que eu tenho só o primeiro volume, foi um presente e é um quadrinho, um mangá no caso, né, sobre um escola de magia, porque não é uma escola, assim, né? São só as alunas e o professor aprendendo a fazer magia, e eu acho muito bonitinho, muito legal. Essa é a protagonista, ela é a Coco, e ela é uma fofa. É um mundo bem diferente. Apesar de só ter o primeiro, eu já li alguns, não sei quantos eu já li, mas eu li mais do que um, porque eu peguei emprestada. Aqui na parte de cima da estante vertical, a gente tem alguns títulos diferentinhos porque eu uso essa parte pra ficar bonito. Isso daqui, gente, é um tipo de castiçal. Então aqui dentro você coloca uma vela e ela projeta essas formas no entorno, né? As estrelinhas, as luas, enfim, são projetadas pela luz, eu acho muito legal. Então aqui a gente tem o meu único Sylvanian Family, que é a Glória. É o gatinho preto daquela blind bag do mercado. E aqui a gente tem Primeiro Eu Tive Que Morrer,
que é um livro nacional, um dos meus favoritos. A gente tem Heartstopper e esse box de Anne. Tudo começou, na verdade, porque eu queria colocar alguns boxes aqui em cima, e aí o Heartstopper, o primeiro eu tive que morrer, foi só porque eles estavam meio que sobrando, né? Ali atrás a gente tem o meu box de Castelo Animado, que eu gosto bastante. O meu favorito desse box é A Casa dos Muitos Caminhos, e eu acho Castelo Noir horrível, então eu deixo ele aqui porque essa face do box, que é a capa de Castelo Animado, é a coisa mais linda. Mas ele é lindo de todos os lados. Por último, aqui atrás fica um quadrinho que a minha mãe fez pra mim, com brilhinhos e lantejoulas, e é muito fofo, então eu deixo aqui. Passando aqui pra essa primeira prateleira, eu vou tentar mostrar pra vocês, né, um pouquinho mais. Mas aqui estão os livrinhos que eu separo pra serem as minhas próximas leituras. E aí, o que acontece é que muitos deles estão aqui desde o começo do ano, porque eu vou lendo outras coisas. Mas era a intenção, inicialmente. Então aqui a gente tem Voragem, que é pra ser uma releitura, 1984, A Dança dos Ventos e A Noiva do Deus do Mar, que foi o último livro que eu coloquei aqui e eu quero muito ler ele, em breve. De decoração, a gente tem o gatinho Manekineko, que eu acho a coisinha mais fofa, esse Manekineko. Eu não lembro de onde ele veio, se a gente comprou em uma viagem, não lembro. Mas ele fica aqui. A minha canequinha de marcar páginas, inclusive eu soltei um vídeo nas redes verticais mostrando pra vocês a minha coleção de marcar páginas e os meus favoritos. Aqui, que até caíram, tem alguns cards e coisas de brindes. Aí aqui, já saindo da parte livros, a gente tem esse box de DVDs dos 25 clássicos da Disney. Ele é uma coisa de colecionador, assim, e eu acho lindo demais. Os DVDs vêm aqui dentro por ordem de lançamento dos filmes e é maravilhoso, gente, maravilhoso. Aqui no canto a gente tem 2 livros infantis, então a gente tem as histórias de Shakespeare ilustrado. E eu sou apaixonada por essas ilustrações daqui. E ele é da mesma coleção do próximo livrinho que eu vou mostrar pra vocês, que é o Histórias de Aventuras para Garotas Audaciosas. Esse daqui, que tem alguns contos e eu acho muito legal. Porque eu comprei esses livros basicamente porque as ilustrações são lindas. Basicamente. E elas são maravilhosas. Eu ainda quero ler, principalmente esse, pra fazer valer, né? E foi baratinho. Os dois foi numa dessas feiras de shopping que fica só um monte de mesinha com livro a tipo 10, 15 reais. Então, foi tipo isso que eu paguei em cada um deles. Então, apenas felicidades. Que eu paguei não, eles foram presentes. Aí aqui no finalzinho da prateleira a gente tem alguns catálogos. Esse daqui é do Sesc Glória, que eu uso. Esse daqui também, no caso, né? Pra usar de referência pra futuros projetos de editorial, principalmente. Então, tem aqui o catálogo, o livro, enfim, de Wicked. Deixo guardado aqui. E ele é a coisa mais linda. Ele é um registro fotográfico lindo. É o programa, se eu não me engano, que chama. Enfim, eu acho maravilhoso. A gente comprou quando fomos assistir, eu e minha mãe, foi no ano passado. E... no ano passado? Ou foi antes? Acho que foi 2023. E por último tem esse catálogo aqui pra investidores de Colatina, que eu trouxe da casa do meu pai esse final de semana. E ele me deu uma opção e serve de referência também pra uma cópia, isso. E serve de referência também para editorial e eu que fui a revisora, então, trabalhos. Aqui embaixo, nessa próxima prateleira, inicialmente eu queria manter coisas que parecem contos de fadas e livros de contos de fadas. Por isso que a gente tem as vilãs dos contos clássicos da Disney e o livrinho Dragão, que veio com Sonata de Lua e Fogo como decoração. Depois virou uma coisa meio, tá, então vão ser livros de bruxa, mas assim, nada ficou e acabou que virou só umas fantasias aí que eu não consegui encaixar em outro lugar. Eu precisava, assim, dar uma remodelada, talvez, em como eu organizo nos temas das prateleiras, enfim. Aí a gente já começa com Você Também Pode Ser Uma Bruxa, que é um livro de feitiços, que fala um pouco sobre isso, intenções e ervas e velas e tal, para iniciantes de bruxaria. Vocês sabem que bruxaria é algo que eu tenho bastante interesse, apesar de nunca ter me aprofundado muito. O Vampiro e Zumbi de Palmares, que é uma ficção histórica, né? Da época da colonização do Brasil, e foi um livro que eu comprei em sebo. Próximo a gente tem um livro que foi presente, que é Ela Se Tornou Sol, que eu ainda não li, mas tá nas metas de leitura do ano.
A Relíquia, que é o meu canto mais escuro da floresta, tá todo amarelinho, mas eu gosto muito desse livro da Holly Black. Um tom mais escuro de magia, que eu também consegui num sebo, trocando livrinhos. Eu ainda não li e não sei se lerei, sinceramente. Depois a gente tem A Rebelde do Deserto. E explicando de novo pra quem não assistiu o vídeo anterior, ou não se lembra do vídeo anterior, os livros que estão com o corte pra fora, né, com as páginas pra fora, são os livros que eu ainda não li. Os livros lidos são os que estão com a lombada pra fora. Então só por isso vocês já podem ver que tem muito mais livro lido do que não lido nessa prateleira, e nessa estante no geral, eu diria. Temos A Conquistadora de Estrelas, que já saiu resenha, inclusive, recentemente aqui nesse perfil, e é um livro da Natália Ávila que eu gostei bastante. Depois, o Wicked, que saiu o vídeo no começo do ano da minha releitura. Eu já li esse livro 2 vezes. E ele também tá todo velhinho, todo arranhado, todo coisado. Eu tava querendo uma edição nova dessas que a Darkside lançou, mas não sei quando que vai rolar. Então, por enquanto, a gente fica com essa aqui mesmo. Depois nós temos Sonho e Pesadelo, que é da Marina Dutra. É meu único contato com a autora, mas eu gostei muito desse livro e do universo que ela criou aqui. Temos A Garota que Bebeu a Lua, que é um dos meus favoritos, que eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro, só eu mesma que tenho esse livro e é impossível, gente, não tem como. Para Sempre, de After Lookings, que eu li, acho que na Book Friday, que eu comprei, acho que na Book Friday, eu não li ainda, tanto que ele tá no plástico, e era pra ele estar com o corte pra fora, assim. Então agora eu vou colocar ele certinho. Mas eu comprei porque eu li um outro livro do autor que eu gostei bastante e queria ler mais, queria conhecer mais. Então nós temos A Maldição do Mar e o Bosque das Coisas Perdidas, que são 2 livros da Shia Earnshaw, que eu gosto bastante, eu quero ler mais coisas da autora, inclusive. Não sei se tem mais livros dela aqui no Brasil, mas são 2 livros de fantasia com suspense que tem uma vibe um pouco diferente das coisas que a gente costuma ler. Eu acho que é porque nada aqui é muito explicado, as coisas só acontecem. Rainha de Copas, que é um livro que eu li muitos anos atrás, é um reconto de Alice no País das Maravilhas. E é uma dessas edições econômicas, então ele tem folha branca, não tem orelha, é tudo meio assim, né? E eu sei que ele tem uma continuação que eu nunca comprei e nunca li, mas eu tenho vontade. O Ink Pop Midnight é outro livro que eu nunca vi ninguém falar sobre, eu comprei ele num sebo. E eu gosto bastante dessa história, eu gosto de como a autora brinca com essa coisa de quem é o herói, quem é o vilão e quem é o mentiroso, e como os personagens trocam entre si conforme a gente vai descobrindo novas coisas pra história. Mas ele é um livro jovem, ele tem suspense, romance e uma atmosfera muito mágica. Aí nós temos Sonata de Lua e Fogo, de Natália Ávila, que é esse livro que a gente já conhece, né? Capa dura, lindo, um dos livros mais lindos da minha estante. E eu sou bem apaixonada pelo universo da autora. Aqui em específico eu sou apaixonada pelo Dex, né? Mas ele tá cheio de coisinha dentro dos brindes que vieram. Inclusive tem resenha aqui no perfil também. E a última coisa que tem aqui que não é um livro é o programa de Wicked, mas o programa é gratuito, né? Aquele outro que eu mostrei pra vocês era o programa pago. E esse é o programa gratuito que tem todos os créditos da equipe e enfim. Próxima prateleira ficou para livros que não são de fantasia. Esse é o único critério. E aí tem os Menino Bruxa que são de fantasia e já quebrou todo o critério. Mas enfim, vamos lá. Como decoração a gente tem essa caixinha de música de Harry Potter. Esse origami de florzinha que veio com vários outros, mas os outros estão guardados em outro lugar. E vamos por partes. Primeiro a gente tem essa edição em quadrinhos da Terra-Lua, do Júlio Verne. É uma adaptação, né? E é adaptada para um público mais jovem. Particularmente não sou uma grande fã de Júlio Verne, mas eu peguei ela emprestada e eu preciso devolver, inclusive, tá aqui, né? Corpo Público, que é um quadrinho que discute exatamente essas questões de como o corpo da mulher é tratado como algo público e todo mundo quer opinar e tocar e enfim, o quanto isso não é nada legal. Aqui, Te Tratarei Como Rainha. Foi um livro que eu peguei no sebo também, na Rosa Monteiro, e eu não faço nem ideia mais sobre o que era. Quando eu olhei no sebo, eu li a sinopse e me pareceu legal, e foi por isso que eu peguei. Temos Daisy Jones, todo mundo já conhece, né? Daisy Jones, não preciso me alongar muito sobre ele. Temos Achados e Perdidos, que é
Um livro que eu comprei na Bienal de 2023, porque eu li um pedacinho da sinopse e achei interessante. É um daqueles livros que estava na barraquinha, na feirinha de R$ 10. Eu já estava no caixa, inclusive, quando eu vi esse livro. Temos Por Lugares Incríveis, que é um livro que eu gosto muito. Ele fala sobre temas delicados, sobre depressão na adolescência, sobre luto. E não é pra todo mundo, eu entendo que não é pra todo mundo, mas eu gostei bastante quando eu li. Sete Maridos de Evelyn Hugo, que depois de tanto tempo que ele tá aqui emprestado, eu já considero ele meu, né? Eu perdi o contato com a menina que me emprestou, então assim, ficou aqui o livro, agora é meu e é isso. Lições sobre Afogamento foi mais um livro que eu peguei da estante da minha amiga que estava se desfazendo, e eu sei que ele é um dos livros que começou essa tendência do Dark Academia, então eu quero ler principalmente por isso, para tentar entender um pouco mais o que é. Eu sei que ele tem uma vibe meio místicazinha, ao mesmo tempo que tem rivais acadêmicos, mas não é exatamente magia. Você Ligou para o Sam é um livro triste, muito depressivo, em que a menina perdeu o namorado e aí eventualmente ela tá, assim, lidando muito mal com esse processo de luto. Inclusive, eventualmente tem um momento que ela tá desesperada e ela pega o celular e liga pra ele e ele atende do além. Então eles começam a conversar e ele meio que guia ela, ajuda ela a fazer parte, a passar por esse momento de luto, né? Temos Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que é um livro que todo mundo fala muito. Pra mim ele não foi tudo isso. Infelizmente eu não me conectei emocionalmente com ninguém aqui, apesar de conseguir reconhecer 1 milhão de características incríveis na escrita do autor. Inclusive o fato de que ele escreve mulheres muito bem, tanto que não parece que é um homem que tá escrevendo. Temos Amêndoas, que é um desses livrinhos coreanos que ficou famoso um tempo atrás. E eu gostei quando eu li, eu acho que ele traz uma perspectiva diferente de o que é emoção, o que é sentimento e o quanto isso influencia a nossa vida. Aí aqui nós temos Antes que o Café Esfrie 2. Eu tenho um? Não. Mas eu comprei o 2 porque eu não reparei que era o 2. Então, é isso. Um beijo da Anitta, sabe? Aqui a gente tem As Dançarinas Mortas, que é mais um livrinho de sebo, que a sinopse me pareceu interessante. E Nada Pra Ver Aqui, que foi mais um livro da estante da minha amiga, que entrou pra minha coleção recentemente, tipo essa semana. Depois nós temos Tudo é Rio. Todo mundo conhece, não preciso me alongar muito sobre Tudo é Rio. E esse Piquitito? Qual é esse Piquitito? Ah, esse daqui foi um que eu recebi depois de um aulão, podemos dizer assim, essas palestras de começo de semestre, na faculdade do meu namorado. Então, era sobre música e pautas sociais, representatividade, alguma coisa nesse sentido. E aí tinha alguns livrinhos que a professora levou pra sortear pra gente, e eu ganhei esse daqui. A Hora das Estrelas, de Clarice Lispector, que é um livro que eu li e me deixou muito confusa. Diga-se de passagem. Temos Quincas Borda, que inclusive tem aqui o vídeo de lendo clássicos pra você não ter que ler. Então eu li e tem todo o resuminho da história lá. E temos Roube como um Artista, finalizando a seção de livros dessa prateleira. Isso daqui é um potinho com muitas restos, lasquinhas, enfim, pedacinhos de pedras. E eu acho ele muito bonitinho. Eu deixo aqui como decoração distante e segurando o livro. Mas antes de eu botar de volta, mostrar pra vocês, né? O Menino Bruxa, muito falado aqui nesse perfil. Sempre que eu tenho oportunidade de indicar o Menino Bruxa, eu indico. E agora tem A Bruxa Secreta, que é o segundo quadrinho da trilogia. E A Bruxa do Solstício de Inverno, que é o terceiro. E é só uma trilogia, então assim que eu ler esses dois, eu acabei. Uhul! Por último, aquela que não merece muitas delongas, a minha prateleira de Harry Potter, que ela fica aqui embaixo, exatamente para eu não ter que olhar muito para ela. Então a gente tem o box da edição tailandesa, que tem as capas bonitas e tal. Temos a Biblioteca de Hogwarts, que tá quase apagando, quase não dá pra ler mais aqui o título, né, porque são livros muito antigos. Temos a edição comemorativa da Pedra Filosofal e a edição inglesa de Relíquias da Morte, que tá pra vender no meu sebinho, inclusive. Por último, além do Harry todo empoeirado, tem o DVD de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Agora sim, vamos para a nossa última prateleira, que é a prateleira de cenário, a prateleira bonita
né, aqui desse perfil, e eu não sei exatamente como filmar ela, porque qualquer lugar de longe vai ficar muito de longe, porque não existe nada tão perto assim, a não ser que eu botasse, sei lá, no ventilador a câmera. E se eu colocar lá dentro do armário, que eu já fiz algumas vezes, a luz fica meio ruim, porque a janela está do lado de cá. Então vamos mostrando assim mesmo, gente. Aqui tem um vasinho, que é um rostinho, e aí é como se essa grande planta fosse o cabelo. Só que quase não dá pra ver só a grande planta, enfim. E aqui embaixo temos os livros de Arma Escarlate, da Renata Ventura. Então eu tenho todos os lançados até então, né? E eu sigo aguardando o próximo livro há muitos, muitos anos. Aqui tem uma Kuromizinha. Vocês vão ver vários desses pequenos bonequinhos ao longo dessa prateleira. Esse amigurumi do Chapeleiro Maluco eu comprei na minha viagem pra Gramado, no restaurante de Alice no País das Maravilhas que tem lá. E é lindo, gente. Eu fiquei muito tentada a trazer o coelho, na verdade. Mas, olha que coisa mais linda. Esse amigurumizinho, ele tem uma carinha de coitadinho. Eu achei ele muito fofo. E o do Chapeleiro é um dos que tem mais detalhe, né? Um dos mais bonitos. E aí, pra combinar, aqui ficam os meus dois livros de Alice. Então, a gente tem Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. O Através do Espelho eu não li nessa edição, eu li em outra. Mas, ainda assim, estão aqui. Eu ganhei de presente. Esse eu não lembro, tem muito tempo que ele tá aqui já. E aqui tem uma My Melodyzinha. Agora a gente tem aqui a Cantiga, Pássaro e a Serpente, que foi um livro que eu ganhei num sorteio do Clube do Livro da Razão de Ler. Eu acompanho, vocês sabem, né, que eu tô sempre lá nos encontros. Aqui a gente tem Contos Celtas, que foi um livro que eu li, falei sobre aqui no perfil, e basicamente eu esperava outra coisa. Aqui a gente tem Contos Nórdicos, esse eu ainda não li, eu acho que é o único não lido dessa minha prateleirona aqui. E eu não li exatamente porque o Contos Celtas me desanimou tanto que eu falei, né? Aí aqui a gente tem O Labirinto do Fauno, que é um livro que eu amo demais. Sempre que eu tenho a chance de recomendar, eu também recomendo. O filme também é muito bom, mas o livro é melhor que o filme. E olha que o livro veio depois, tá? A gente tem aqui um gatinho de Lego, que eu montei com meu namorado. Nós montamos os leguinhos, né? Ele tinha um dinossaurinho de Lego. E eu vou tentar fazer um negócio aqui, um momento. Acho que assim eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho mais as coisas daqui pra lá, né? Que é a outra prateleira, que são duas prateleiras juntas que formam esse prateleirão. Então aqui, antes de tudo, a gente tem o amigurumi da Kuromi. Eu acho muito fofinho, eu comprei numa viagem também lá pra São Paulo. E aqui eu já vou até tirar a minha coroa de bruxa pra mostrar pra vocês os livrinhos de féricos que tem aqui daqui a pouco, né? Porque primeiro a gente tem Coraline, do Neil Gaiman. Eu li tem até pouco tempo esse livro, eu queria ter lido antes, e é uma história que eu gosto bastante, e a gente sabe de toda a polêmica envolvendo o Neil Gaiman recentemente, mas já tava aqui, eu não comprei por isso, a resenha já estava feita, então é o que tem. Agora sim, vamos lá, a gente tem Príncipe Cruel, né? O Rei Perverso e Rainha do Nada, os 3 livros da série de Príncipe Cruel, todo mundo já conhece, não tem por que tirar eles daqui, então vem Herdeiro Roubado, que foi um livro que eu gostei bastante quando eu li, exatamente porque ele não é o livro do Oki, ele é o livro da Surin, ou da Warren. O Trono do Prisioneiro, que é a continuação, né, a segunda parte, e esse sim é o livro do Oki. Aí nós temos isso daqui, que foi um presente que meu namorado fez pra mim, me deu, mas eu ainda tenho que melhorar o acabamento, a gente ficou nessa de fazer um presente compartilhado, entende? E aí eu preciso melhorar o acabamento pra ele ficar completamente pronto, por enquanto ele tá meio pronto. Já que nós dois somos muito do artesanato, às vezes a gente faz essas coisas. Aqui a gente tem Como o Rei de Alfame Aprendeu a Odiar Histórias, que é um livro que eu adoro. Eu adoro esse livro do Cardan, gente, eu sou apaixonada nele. Não só porque é uma edição linda, mas pela história também, né? Por trazer outro ponto de vista. E aqui a gente tem mais 2 mini bichinhos, então a gente tem a Kuromizinha e uma My Melodyzinha, que ficam por aqui, guardando meus livros. E a gente tem A Dança da Floresta, que vocês sabem que eu sou apaixonada, que sempre que eu posso falar sobre eu falo, que é uma vibe contos de fadas maravilhosa. Circo da Noite, que foi uma das minhas últimas leituras, recentemente, eu terminei ele ontem, literalmente, ainda não gravei nada sobre, vou gravar, espero que depois desse vídeo, se der tempo.
Então aqui a gente tem a Princesa das Cinzas, que é uma trilogia de livros um pouco diferente das que a gente costuma ver, de Rainha Vermelha, essas fantasias de que tem guerra entre países. Aqui a gente trabalha com coisas tipo Mito de Salvador Branco e tem um sistema de magia bem diferente, por isso que eu acho ela muito superior, tá? Então a continuação dela é a Dama da Névoa e depois a gente tem Rainha das Chamas, que é o último livro. Então temos o meu mini caravalzinho, que ele é pequitito, quando eu puxar os outros livros vocês vão entender, né? E depois, lendário, pois é, ele é mini. E finale, que são os livros de caraval, né, gente? E assim nós terminamos. Foi isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e acompanhado esse tour aqui. Comenta aqui embaixo algum desses livrinhos que você conhece ou que você quer muito ler. E eu vou tentar deixar todas as resenhas dos livros que tem resenhas aqui na descrição, tá bom? Pra você poder ir lá assistir, caso tenha algum livro que te interessou e você quer saber mais. Pode me perguntar nos comentários também sobre todos eles, alguns que tenha passado meio assim que eu não falei muito sobre. Mas é isso, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes. Também leia as minhas histórias, inclusive hoje Os Dois Fins de Gisele está de graça, porque hoje é o dia doente é seu Kindle, então está de graça, é o primeiro link aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tchauzinho! Nós temos... que não quer sair daqui.